Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a uma nova aula sobre ciência e conhecimento científico. Eu sou o professor Zé Maria e criei um canal chamado Ideias em Curso para auxiliar vocês a trilhar o conhecimento científico. Se você é aluno do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, então essa aula é para vocês, ok? Prepare-se que vamos começar. Compreendendo os conceitos básicos das ciências. A validação do conhecimento científico. O conhecimento científico é o produto da ciência. A ciência trabalha para coibir fake news, ou mentiras, teorias da conspiração, medo e mitos. Tá? Ela trabalha com fatos e evidências, e não com achismo ou opiniões pessoais. No final do processo do método científico, eles, os pesquisadores ou cientistas, chegam a uma conclusão, uma resposta ou uma explicação que podemos confiar. Por exemplo, aqui mostra o processo biológico conhecido como fotossíntese, onde as plantas, as bactérias azuis ou cianobactérias e as algas precisam de luz solar, de luz, água e gás carbônico, conhecido também como CO2 ou dióxido de carbono, para produzir principalmente glicose e, como subproduto, o gás oxigênio. Então, é interessante que a gente veja que as plantas, ao contrário do que muita gente acha, elas não estão aí para produzir oxigênio para a gente. Não, muito pelo contrário. As plantas estão aí para realizar a fotossíntese para que elas obtenham o açúcar que elas precisam para usar na respiração e o oxigênio que elas precisam para usar na respiração. Porém, essa quantidade é tanta que os outros seres vivos podem utilizar, certo? Então, isso é fruto do conhecimento científico de gerações e gerações. Outra coisa que foi muito debatida durante a pandemia, durante os anos de 2019 e 2022, a questão das vacinas. Ocorreram aí muitas mentiras, muita gente colocando até de uma maneira usando má fé mesmo, outras repetindo por não saber os fatos e as evidências científicas, e outras porque alguns médicos negacionistas, alguns padres, alguns engenheiros, alguns pais, alguns pastores, alguns professores negacionistas diziam que vacinas eram erradas. Quando a gente sabe, e muita gente esqueceu, que quando eram bebês tomaram tudo que foi vacinas. E graças a essas vacinas, que puderam ter uma vida um pouco mais saudável. Então, vacinas salvam vidas. O Brasil sai da lista dos países com mais crianças não vacinadas, que até 2022 isso ocorria. Então, o Brasil voltou a investir na vacinação das crianças. Então, em 2021, o país era o 7º com mais crianças não vacinadas no mundo. E isso foi um projeto político do governo federal que reverteu esse quadro. A ciência objetiva a descrição, a explicação e a previsão de fenômenos. O que é descrição dos fenômenos? Primeiro, a ciência observa e descreve o que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente pega um recipiente com água, e coloca açúcar em quantidade suficiente, esse açúcar ele é misturado com a água, e forma uma solução de água e açúcar, onde a gente muitas vezes não consegue notar onde está o açúcar ali dentro. Então, isso é uma solução. E a partir de vários outros experimentos durante décadas e décadas, de gerações e gerações, hoje se sabe que muitas substâncias são solúveis em água, como o açúcar, e outras não são solúveis em água, porque a gente diz que são insolúveis. Tá? Então, a ciência observou isso e depois descrever o processo. Ou seja, se você colocar uma certa quantidade de açúcar em água, ele vai se dissolver,
e formar uma solução. O açúcar é chamado de soluto e a água é o solvente. O que é a explicação dos fenômenos? Depois de descrever, os cientistas querem entender o porquê das coisas. Então, por que é que o açúcar, ao ser misturado com a água, ele se mistura, formando uma solução? E por que o óleo, quando é adicionada à água, não se mistura, não formando uma solução? Então, isso é uma questão da ciência que há muito tempo também já descreveu esse processo e já se sabe o porquê disso aí. Mas a gente vai discutir isso em outras aulas. E a previsão dos fenômenos. Por último, a ciência usa esse conhecimento para tentar prever quando o fenômeno vai acontecer novamente. E aí, toda vez que se colocar uma substância que é solúvel em água, vai se formar uma solução, tá? É claro que em quantidades calculadas. E quando essa substância, que é chamada de soluto, ela não for, ela for insolúvel, certo? Não forma solução. Então, não pode ser chamada de soluto e nem a água como solvente, porque aí ela não dissolve a outra substância. Vamos para um exemplo aqui bem claro. A gripe. Qual é a descrição que a ciência observou? Muitas pessoas ficam doentes no inverno com febre e dor de cabeça. A explicação para isso: o vírus da gripe se espalha mais fácil em ambientes fechados e frios. Então, como está frio, as pessoas ficam mais em casa, né? E aí, essas pessoas que não foram vacinadas ou que têm tendência, né, que tem um sistema imunológico um pouco mais fraco, elas vão pegar a gripe, mesmo elas estando vacinadas. Porém, o risco de agravar essa gripe é bem menor, tá? E a previsão: se a temperatura cair e as pessoas ficarem em locais fechados, mais casos de gripe vão aparecer, tá? Então, esse é como a ciência trabalha. O método científico é o sistema aplicado para que o conhecimento seja validado cientificamente. O que é validar cientificamente? Significa que a ideia foi testada, repetida, comprovada e aceita pela comunidade científica. Não é apenas uma opinião ou um achismo. É um conhecimento que passou por testes rigorosos por várias pessoas em várias partes do mundo e chegaram à mesma conclusão. Bom, e aí a gente tem um fluxograma aqui para a gente tentar entender um pouquinho como é que a ciência trabalha, como é que é o método científico. Então, primeiro a observação e constatação de um problema ou de um fato, né, como no caso da gripe. Formula uma hipótese, essa hipótese é testada, aí tem dois caminhos. Se a hipótese não for confirmada, ela retorna ao início, formula-se uma nova hipótese e testa de novo. Se a hipótese for testada, é confirmada a hipótese, é feita uma retestagem por outras pessoas e outros métodos, outros pesquisadores, né, no mundo todo. E aí tem dois caminhos a seguir. Se não confirmar, depois da retestagem, volta-se para o início, formula uma nova hipótese e recomeça o caminho. Porém, se a hipótese for confirmada, ela passa a ser uma fórmula e publica-se uma teoria, ou uma lei, ou uma comprovação de uma situação. Isso que a gente chama de processo de validação científico. Ok? Bom, então era isso que a gente queria por hoje. Espero que tenha ficado claro para vocês, mas tendo dúvidas, comenta aí abaixo que a gente vai tirar as dúvidas, né? Vai voltar a entrar em contato assim que puder, ok? Então até a próxima.